Em dias como esse, quando o coração está talvez um pouco apertado pelas circunstâncias da vida, nós nos apegamos ainda mais na esperança, nós nos apegamos na palavra do Senhor. Nós nos reunimos nessa manhã para adorar um Deus que nos dá essa esperança. Um Deus que conforta o nosso coração nos momentos de dor. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos celebrar, nós vamos adorar ao Senhor nessa manhã. Nós vamos colocar diante dele o nosso coração. Mesmo nos dias onde o luto parece nos comover, um dia onde a tristeza nos invade, mesmo assim nós vamos louvá-lo, nós vamos adorar o Senhor. Na beleza de sua santidade, na sua presença, a sua igreja se reúne. E aqui podemos crer que o Senhor está presente, amém? Deus está nesse lugar. Por isso vamos adorá-lo. Vamos louvá-lo. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim,
Espírito Eu queria começar esse momento dizendo a vocês feliz sábado. Mas hoje é um dia triste para a nossa comunidade. Pode ser que nem todos conheçam o nome, mas com certeza vocês já ouviram a porta quando chegaram à igreja em algum desses sábados daqui para trás. Querido irmão Ivo, na noite dessa quinta-feira, o irmão Ivo veio a falecer, uma complicação cardíaca, e deixa uma família maravilhosa que sempre está aqui conosco. Esposa Lilian, filhinha Lívia, a Bárbara. E hoje a nossa comunidade está bastante triste. Mas nós acreditamos que é propício nesse momento recordar desse irmão, porque ele foi um dos pioneiros dessa igreja. Ele está aqui desde o começo e serviu de forma dedicada ao Senhor através desses anos que se passaram a essa igreja. É por isso que nesse momento de oração de hoje, nós com um coração pesado e triste, nos recordamos que nós ansiamos pelo dia em que Cristo voltará e nós nunca mais precisaremos vivenciar esse tipo de coisa. Nós nesse dia, inclusive, oramos pela família enlutada que com certeza está passando por momentos terríveis. E nós nos lembramos que o nosso mundo não é aqui. É verdade que às vezes a gente pode viver a vida como se a nossa existência dependesse exclusivamente do hoje, do aqui e do agora. Mas a Bíblia o tempo todo está nos lembrando que o nosso mundo não é aqui. Nós não fomos feitos para viver a morte, nós não fomos feitos para viver a tristeza. Caso você queira prestigiar essa família em algum momento, você pode depois procurar a equipe do diaconato da igreja que fica à porta. Ele já tem alguns dados que envolvem o momento do velório, caso você queira prestigiar essa família querida. Eu quero ler um texto da Bíblia com você nesse momento de oração. É uma promessa maravilhosa de Apocalipse 14, verso 13, onde uma voz do céu diz ao apóstolo João: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. É provável que aqui estejam pessoas que em algum momento chegaram nessa igreja com a vida fragilizada, muito tristes, enfrentando momentos difíceis. E lá na recepção, lá à porta, estava o irmão Ivo. E ele estendeu a mão a você e sorriu, e talvez aquele sorriso foi um degrauzinho de melhora do seu dia, de conforto ao seu coração. As obras dele o acompanham e ficam para sempre. Um bom pai, um homem relevante, pois através de algumas ONGs que ele dirigia, atende pessoas numa quantidade assim bastante considerável. Então nós ficamos agora com a memória do irmão Ivo querido. E clamamos a Deus pelo conforto, a toda a igreja e a toda a família. Eu quero te convidar a fazer uma oração de joelhos agora. Você pode me acompanhar, por gentileza? Querido Deus, a tristeza é real, pois vivemos num mundo de pecado, onde infelizmente a morte é presente. Mas esse é um bom momento para nós nos recordarmos que a esperança é Cristo Jesus. Que pela Tua graça, um dia a morte cessará eternamente, Pai. Pela Tua graça, nós o veremos na manhã da ressurreição e poderemos passar o resto da eternidade com aqueles a quem amamos na presença de Cristo Jesus. Mas até lá nós precisamos do Teu poder e do Teu conforto. O irmão Ivo e a família dele são um exemplo de como o amor de Deus pode se manifestar nesse mundo. E nesse momento de luto, pedimos para que o Teu amor se manifeste através do conforto e da esperança. Que pela Tua graça, a dor que é real possa ser minimizada e acalentada.
e se transformar numa linda memória de momentos extraordinários que pudemos passar nessa terra ao lado do irmão Ivo querido. Que o Senhor conforte outros corações que também têm seus próprios lutos, que enfrentaram suas próprias perdas. Que pela Tua graça, essas pessoas que aqui estão ou que nos acompanham pela internet, possam receber a força e o poder necessário para seguir em frente. Nós nos entristecemos, mas como diz a Tua palavra, nos entristecemos com esperança de que um dia, quando Cristo voltar, nunca mais a morte fará vítimas. É por isso que oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito Na minha profissão, é vital para o sucesso das coisas que eu tenho que fazer listas e orçamentos. As listas me ajudam a pensar no que eu tenho que fazer, o modo como eu tenho que fazer. E o orçamento me ajuda a provisionar o dinheiro que eu preciso para que as minhas tarefas no trabalho aconteçam. Eu queria convidar você a começar a fazer no seu orçamento um item, dízimos e ofertas. A Bíblia é clara que as pessoas que dizimam e ofertam são realmente abençoadas. Dizimar e ofertar são expressões de amor, apreço e louvor. Quando eu ofereço, e é melhor quando eu ofereço com alegria, eu ofereço a Deus, eu dou a Deus e a sua causa. A gente sempre tem que pensar nisso. Quando as minhas ofertas são planejadas, e elas são planejadas com alegria, eu demonstro a Deus que Ele está incluído no meu plano financeiro também. A gente tem tantos gastos, né? A vida não é fácil. Você pode até pensar: mas eu sou autônoma, eu não tenho um orçamento fixo. Melhor ainda, você é autônomo, recebeu R$100, separa uma porcentagem na hora que você recebe para suas ofertas. O dízimo, é claro na Bíblia, que ele corresponde a 10% dos nossos ganhos. Mas as ofertas, elas são voluntárias. E se elas forem com alegria, tanto melhor. 2 Coríntios 9:7 diz o seguinte: cada um dê conforme determinado em seu coração. Vale aquela oferta que eu chego e dou assim, vou dar tanto. Claro que vale, mas se eu fizer com a determinação, tal valor é para a minha oferta, para a comunidade, para Deus, para a pregação do Evangelho, tanto melhor. E eu vou começar o verso de novo. 2 Coríntios 9:7 diz: cada um dê conforme determinado em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. Então, quando a oferta é dada, quando o dízimo é devolvido com alegria, Deus fica, vamos dizer, mais feliz. Eu vou lembrar de uma frase que o André falou outro dia, que ela diz o seguinte, me impactou muito. O André é um menininho de 9 anos aqui da nossa igreja. Ele disse mais ou menos isso: quando ofertamos, tiramos o egoísmo do nosso coração e colocamos nossa confiança não no dinheiro, mas sim em Deus. Nesse momento, os diáconos vão recolher as ofertas. Sintam-se à vontade para colaborar. E também, através da informação que está na tela do Pix. E para você que nos assiste por via digital, você vai ver na sua tela um QR Code e um e-mail
para você fazer a sua doação. E aí nós pedimos que aqueles que doarem através de Pix, que informem através do mesmo e-mail se esses valores se destinam a ofertas ou a dízimos. Muito obrigada. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto mais, submisso sempre a ti eu seguirei.
Vamos curvar as nossas frontes para orarmos? Pai querido, que momento gostoso esse de poder agradecer através das nossas ofertas e dos nossos dízimos, tantas bênçãos que o Senhor nos concede. Te peço que cada centavo ofertado e devolvido seja bem usado na tua causa. Que o Senhor guie as pessoas que vão manusear esse dinheiro e utilizá-lo para que possam tocar corações através de pessoas. Eu peço tudo isso e agradeço em nome de Jesus. Amém. A igreja de Cristo, ela não para. E pela graça de Deus, hoje nós temos mais uma vida sendo entregue a Jesus Cristo. Amém por isso? Hoje eu quero convidar aqui para esse momento o nosso querido amigo Tiago. O Tiago é um milagre da graça de Deus. O Tiago é uma pessoa maravilhosa que nasceu numa família cristã abençoada. Eu sei que a família está. Se quiser, por gentileza, vir à frente, acompanhar aqui de pertinho, fique à vontade. Nasceu numa família extremamente abençoada, fiel a Deus. Mas ele passou algumas fases da sua vida distantes do Senhor, fazendo coisas e vivendo realidades que hoje ele entende que não eram os caminhos que Deus sonhava para eles. Se vocês quiserem ficar de pé aqui, bem pertinho aqui, ó, bem pertinho aqui da parede, por gentileza. Mas, pela graça de Deus, o Espírito Santo foi trabalhando na vida dele, dia a dia, momento a momento. E hoje é o dia em que o Tiago sela publicamente a decisão que ele tomou no coração, de dedicar exclusivamente sua vida a Cristo Jesus. Esse é um dos milagres da graça de Deus. E nós louvamos o nome do Senhor, porque hoje o Tiago vai deixar nas águas o velho homem e vai nascer uma nova pessoa para viver a sua vida, para servir a Jesus. Tiago não vai se tornar uma pessoa perfeita hoje, ainda não. Quando Jesus voltar, isso vai acontecer. Mas o Tiago, a partir de hoje, ele vai deixar claro que quem governa a vida dele não é mais o ego, nem as coisas desse mundo. Quem governa a vida dele é Jesus Cristo. Amém por isso? Por isso, Tiago, depois de nós conversarmos tanto, estudarmos a Bíblia, a sua decisão de servir a Deus e de viver os princípios da palavra de Deus na tua vida, ela vai ser demonstrada publicamente perante essa comunidade que a partir de agora te recebe como membro, oficialmente falando, para que você seja uma luz por onde quer que você for. Louvado seja Deus pela tua vida. Amém? Por isso, Tiago querido, para que você sirva a Cristo Jesus, que é o teu Senhor e teu Salvador, para que você seja dia a dia preenchido pelo poder do Espírito Santo, para que os seus pecados sejam perdoados e para que você alimente em seu coração e na vida das pessoas a esperança da volta de Jesus. Eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, amigo. Glória a Deus. Nós queremos aproveitar para falar o seguinte, Tiago. A água desse tanque já está aqui há algum tempo. A gente teve batismo na semana passada, um batismo hoje, tem batismo na semana que vem. E a gente pode ir tratando a água aqui com cloro, porque pode ser que tenha alguém aqui que também já esteja pronto, já estudou a Bíblia e falta tomar a decisão. Se esse é o seu caso, há um convite para você. Há um convite para você. Pode ser que tenha alguém que ainda precise estudar melhor a Bíblia, compreender mais a palavra de Deus. A partir da próxima semana, dia 21, nós vamos começar um novo ciclo da nossa classe bíblica Começos. É a sua oportunidade. Você pode entrar no QR Code que está aí na cadeira à sua frente e se cadastrar. Eu quero fazer uma oração junto com o Tiago e junto com essa família linda, clamando a Deus para que Ele derrame na vida de todos nós o poder do Espírito Santo. Vocês podem me acompanhar em oração? Deus querido,
Nós louvamos o Teu nome pelas coisas lindas que o Senhor tem feito nesta comunidade. Obrigado porque o Teu poder, manifesto no Teu Santo Espírito, tem sido poderoso em transformar vidas, e a história do Tiago, a vida do Tiago é uma prova disso. Nós louvamos o Teu nome porque o Tiago é um símbolo da transformação que Deus quer oferecer a todos nós. Em algum momento de sua vida ele esteve distante do Senhor, mas agora ele quer uma nova vida. Ele quer nascer de novo e viver para Cristo eternamente, e foi isso que aconteceu agora. Louvado seja o Teu nome por isso. É verdade que existem algumas pessoas que também precisam tomar esta decisão. Também precisam decidir-se por Cristo Jesus e viver uma vida nova em Jesus. Que o Teu Santo Espírito fale aos corações. Que Ele trabalhe poderosamente. Que Ele mude as vidas. E que Ele ofereça esperança de uma vida eterna em Cristo Jesus. Nessa manhã é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. O que vemos nesse tanque, o que vemos acontecer quase que sempre nesse tanque é a manifestação pura do poder de Deus. Amém, igreja? Deus é poderoso para nos libertar, para nos tirar da morte eterna, para nos tirar das trevas e nos trazer de volta para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor. Deus é poderoso, amém? Eu não sei se é o meu fone, mas quando eu falo alguma coisa sobre Deus, eu quero ouvir um amém para explodir esse lugar. Deus é poderoso, amém, igreja? Eita glória, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos cantar sobre o poder desse Deus maravilhoso. Você conhece essa canção? Vamos nos alegrar nesse momento, nesse instante. Forças, estamos no Senhor, estamos no Senhor, sim, estamos no Senhor. Nós temos forças, estamos no Senhor, estamos no Senhor, sim, estamos. Só Deus é força eterna, da paz e esperança. Ele é o poderoso.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico feliz porque o lugar está cheio de crianças e as crianças estão nos vendo celebrar, adorar ao Senhor. O que é que elas vão copiar de nós? É exatamente isso. Elas vão celebrar ao Senhor assim como nós celebramos. Elas vão adorar ao Senhor assim como nós adoramos. Essa é a essência da igreja, da eclésia. Nós estamos aqui por causa do amor do Senhor. E vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Tem amor para você, vindo do Pai. Tem amor para você nesse lugar. Você pode ser considerado filho, herdeiro. Deus é bom, nos ama. Deus é bom e o seu amor é fato. Fato. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom.
comprá-lo, nem merecendo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Se me perguntassem o porquê desse amor ser revelado a mim e a você, eu não saberia explicar. Não dá para a gente mensurar. Não dá para a gente entender o que passa na mente de Deus, na maneira como Ele age, na maneira como Ele escolhe fazer, os caminhos que Ele escolhe trilhar. A gente não tem como saber. Mas de uma coisa é fato: Deus nos ama. E nós podemos crer nisso, amém? Uma coisa é fato: você pode não saber explicar um monte de coisa na vida. Eu não sei explicar por que o Ivo faleceu, mas eu posso dizer que nós sabemos em quem nós cremos no Deus eterno, que vai explicar todas as coisas para nós e vai matar a morte. Deus vai matar a morte. Um dia nós estaremos todos juntos e a morte não mais existirá. Louvado seja o nome do Senhor por isso, por essa esperança que envolve o nosso coração. Nós sabemos em quem nós cremos e por isso nós podemos avançar. Louvado seja o nome do Senhor, amém, igreja? Sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Por qual razão o Salvador pra si me resgatou.
guardar o meu tesouro até o fim chegar. Mas eu sei em quem eu creio e estou bem certo que é poderoso pra guardar até o fim chegar. Soberano Deus, eterno Pai, como acabamos de cantar, Senhor, nós cremos em um Deus que afirmou um dia: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós cremos no mesmo Deus que afirmou também, que asseverou: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Filho, não se atemorize, não tenha medo. É confiando nas tuas promessas, bom Deus e Pai, nós elevamos essa prece, essa oração ao Senhor, suplicando que mediante a ação do teu Espírito, tu esteja confortando mentes e pessoas aqui nessa manhã, que cada um seja acalentado, seja cuidado por ti. Pedimos ao Senhor que ao lermos e estudarmos a tua palavra, nós recebamos de ti, recebamos da tua palavra orientação, para que continuemos vivendo neste mundo até que em breve o Senhor volte. Mais uma vez suplicamos, fala conosco, usa-nos e abençoa-nos, rogamos por Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus pela presença de cada um de vocês aqui. Essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se reúne aqui semana após semana, com o propósito de que todos nós possamos ter uma experiência real e transformadora com o nosso Deus. Fica aqui sempre o nosso convite para você que nos acompanha pela internet, pelo nosso canal no YouTube, para que você se programe e nos dê a honra da sua presença um dia aqui na nossa comunidade, para que juntos possamos adorar o nome do nosso Deus. Apenas 2 recadinhos rápidos. Às quartas-feiras nós temos aqui na nossa comunidade a sala de oração. Ela ocorre às quartas-feiras às 19h30 no nosso mezanino. Fica aqui o convite para que você possa se reunir conosco no transcorrer da semana e prestarmos esse culto em adoração e oração uns pelos outros em adoração ao nome do nosso Deus. Como o pastor Ricardo bem disse no momento do batismo, na próxima semana, no próximo sábado, dia 21 de outubro, a partir das 15h30, nós iniciaremos um novo ciclo de estudos da Bíblia. Como estamos na reta final do ano, nós vamos ter 6 encontros, 6 estudos. E claro que, naturalmente, esses estudos eles não são exaustivos, mas eles propiciarão uma iniciação para os novos ciclos que teremos no próximo ano. Nós vamos estudar sobre a doutrina de Deus, a doutrina do ser humano, a doutrina da salvação, doutrina da igreja, doutrina da vida cristã e doutrina dos últimos eventos. Fica aqui então o convite para que vocês, aqueles que quiserem, possam participar conosco. Também não poderia deixar de fazer um breve registro aqui e expressar a minha gratidão aos meus amigos pastores, pastor Igor e pastor Ricardo. Eu e a minha família estivemos em um período de férias e desde bem pequeno meus pais me ensinaram um ditado muito interessante que diz o seguinte:
ingratidão desmancha a afeição. Fica aqui o registro da minha gratidão aos nossos pastores pelo suporte, pela ajuda que eles deram aí no período da minha ausência, naquelas que são atividades às quais eu tenho, assim, a responsabilidade. Queridos, nós estamos naquilo que nós conhecemos e celebramos no transcorrer dessa semana, a Semana das Crianças. No último final de semana, nós tivemos uma programação toda especial voltada para as nossas crianças, não só no sábado, mas também no domingo. Tivemos a presença da família Lídica, uma celebração toda especial. Então, naturalmente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa mesma temática. Vamos falar um pouquinho sobre família. Eu e você vivemos em um mundo em crise, sob todos os aspectos, ético, moral, espiritual. Basta que você acesse aí no seu celular um site de notícias e você vai se deparar com aquilo que está ocorrendo no Oriente Médio. E em meio a essa grande crise, como é que eu e você podemos manter uma família forte e saudável nos dias em que vivemos? Uma das formas de que isso seja real na minha e na sua vida é se eu e você orarmos por nossas famílias. Antes, porém, de irmos para o texto bíblico, eu quero assistir com vocês um breve vídeo. Um vídeo de menos de 40 segundos. O interessante é que esse vídeo, essa matéria ela foi veiculada e publicada aproximadamente uns 3 anos atrás, em um grande jornal do nosso país, em um telejornal. E essa matéria foi baseada em um livro chamado 100 Perguntas. Talvez alguém aqui da área da educação conheça esse livro, 100 Perguntas. E qual é a dinâmica, qual é a base desse livro? Esse livro possui e tem essas perguntas, e essas perguntas elas envolvem 4 áreas da nossa vida. E o objetivo, o propósito desse livro, é que ao você perguntar para as crianças sobre esses 4 aspectos do nosso viver, não na perspectiva da criança, ela vai te dar uma resposta. Mas cada uma dessas perguntas, ela tem 3 campos para que você preencha com a resposta da criança. E qual é a sugestão do livro? Suponhamos que você divida o ano em 3 quadrimestres. Você faz uma pergunta no primeiro quadrimestre, depois, no segundo quadrimestre, você repete a pergunta e anota também a resposta da criança. E aqueles que elaboraram esse livro, eles propõem que você vá notando e percebendo a diferença das respostas das crianças. As 4 áreas são educação, a criança e o jovem no mundo, cultura e esporte e também sentimentos. Essas são as 4 áreas que são feitas as perguntas. Mas o mais interessante desse estudo é que, ao fazerem essa matéria, eles pegaram crianças de várias capitais do nosso país, crianças entre 7 e 10 anos, e começaram, então, a fazer essas perguntas. E cada uma das respostas, a mesma pergunta, feita a mesma resposta, para um grupo de crianças distinto, cada criança, naturalmente, tinha um tipo de resposta. Mas houve uma pergunta na qual as respostas convergiam para a mesma direção. E é justamente baseados nessa pergunta que eu gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo comigo. Se o mundo é um mundo diferente para cada um deles, a maioria se encontra numa mesma preocupação. O que você tem medo de perder? A minha família. Minha família. E meus amigos. Minha família. Eles são muito legais. Meu pai, minha mãe e minha irmã. Minha família e a Tetê. Quem é a Tetê? Minha gatinha. As crianças querem o contato com os pais. Pode ser um avô, um tio, um parente. Com isso que nós temos que nos preocupar. Muito mais do que com os aspectos materiais, de comprar presentes. Esses traços é que nos tornam humanos.
Percebe? O que as crianças têm medo de perder? Por gentileza, me ajudem? A família. As crianças se preocupam com o bem-estar da família. E a pergunta que eu me faço: será que eu, Anderson, me preocupo com o bem-estar da minha família? Da minha esposa Elza, do Andrezinho e da Isabela? Estendo essa pergunta para você. Você se preocupa com sua família? Esse pequeno e breve relato nos mostra que os nossos pequenos têm grande consideração e estima pelas nossas famílias. Como já foi dito, vamos falar um pouco sobre família. E naturalmente eu e você faremos baseado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus no Salmo 119, 105 diz para mim e para você que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o quê? Para os meus caminhos. Deus deixou para mim e para você um manual, como que uma bússola para que nos conduza em um mundo revolto e cheio de dificuldades, com as quais eu e você temos que lidar dia a dia. E ao estudarmos sobre família nesta manhã, eu gostaria de convidá-lo a se dirigir para aquele que é tido por muitos estudiosos e especialistas como sendo o primeiro livro escrito na Bíblia, o livro de Jó. O livro de Jó é um dos livros poéticos. E dentre muitas lições que eu e você podemos encontrar no livro de Jó, assim como também no livro dos Salmos, nós podemos entender que esse livro mostra para mim e para você que Deus fala ao coração daquele que está sofrendo. A nossa comunidade hoje está em luto, como foi dito aqui, pelo falecimento do Ivo. Temos intercedido e orado pela família dele. Mas acredito que assim como eu, você, no transcorrer dessa semana, tenha parado em algum momento se pensando na dor e no sofrimento que aquelas pessoas no Oriente Médio estão enfrentando. E quando citamos o que está ocorrendo ali, é porque aquilo está em voga nesse momento, chama a nossa atenção. Os jornais não param de falar nisso, só falam disso. Mas isso é apenas uma representatividade das mazelas e desgraças ocasionadas pelo pecado em todo o nosso planeta. Mas muitas vezes, por conta da distância e de não uma afetação direta a mim e a sua família, isso muitas vezes nos passa meio que à margem. Mas, queridos, não nos esqueçamos, enquanto vivermos neste mundo de pecado, mais cedo ou mais tarde, nos depararemos com o sofrimento. Mas ao lermos o livro de Jó, nós podemos dele extrair forças e lições não só para a nossa vida como indivíduos, mas para que possamos abençoar a nossa família e para que sejamos abençoados por ela. O livro de Jó nos ensina que o sofrimento ele é inevitável, mas o desespero ele é condicional. Como assim, pastor? O desespero é condicional. O sofrimento ele é inevitável porque eu e você vivemos em um mundo de pecado. Mas nos desesperarmos diante das crises, isso pode ser opcional, se eu e você nos apegarmos ao nosso Deus e às promessas que Ele tem para mim e para você. Por exemplo, olha o que diz o Salmo capítulo 9, verso 9. O Senhor também é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Deus diz, Anderson, no momento de dor e de dificuldade, filho, você pode recorrer a todos os meios, a todas as pessoas e a todos os recursos que você tem, mas por favor, não se esqueça de se voltar para mim. O mesmo Deus no Salmo 34, 18 diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Eu não sei se há alguém aqui com o coração quebrantado, que talvez a fisionomia não demonstre isso, mas no íntimo está quebrantado, sofrendo. Deus está dizendo, filho, eu estou com você, eu te ajudo.
O mesmo salmista, no Salmo 46, o verso 1, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o que dizer do que o profeta Isaías e Deus diz para mim e para você nesta manhã? Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Essas são promessas de Deus para mim e para você, buscando me fortalecer e te fortalecer, para que eu e você consigamos, pela graça dele, única e exclusivamente, lidarmos com as vicissitudes e contrariedades da vida. Por gentileza, livro de Jó, capítulo 1, verso de número 1. Jó, capítulo 1, verso de número 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Nós paramos no versículo de número 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Aqui nós encontramos um dos nomes mais célebres de toda a Bíblia. Um homem chamado Jó. Um homem temente a Deus, mas que não era um israelita, não fazia parte do povo que tinha sido escolhido por Deus. E como eu disse para você, os especialistas entendem que naturalmente esse é o primeiro livro da Bíblia, ou seja, ele nos remete ao tempo dos patriarcas. Mas mesmo vivendo em uma cidade ali na região, na terra de Uz, como diz a Bíblia, alguns entendem como que sendo uma cidade que ficava próximo a Edom. Lamentações 4:21 e Juízes 25:20 indicam isso para nós, dentre outros textos. Essa era uma região politeísta, ou seja, aonde vários deuses eram adorados. Mas este homem Jó era um homem fiel e temente ao Deus eterno, ao verdadeiro Deus. Agora pensa comigo um pouquinho. Quem está descrevendo as características de Jó não era um amigo, um conhecido ou um familiar de Jó, não era um filho de Jó, não era a esposa de Jó, mas era quem? O próprio Deus. E ele diz: olha, você conhece Jó? Ele é um homem íntegro e reto. Ele é temente a Deus e também se desvia do quê? Do mal. Queridos, se não bastasse Deus dizer isso uma vez no capítulo 1, versículo 1, no mesmo capítulo, no versículo 8, a parte B, a parte final do texto, e no capítulo 2, o verso 3, Deus afirma a mesma coisa. E aqui nós encontramos essas 4 marcas de Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do quê? Faça um exercício comigo. Na cidade de São Paulo, há um homem ou uma mulher, e coloque o seu nome no lugar. E imagine e pense, se Deus pode me descrever e te descrever da mesma forma como descreveu a Jó. Será que eu e você, no ano de 2023, carregamos e temos as marcas, as mesmas marcas que Jó tinha como distintivas em sua vida?
Agora traga isso para um âmbito mais próximo e pense: será que eu, como líder, como pai, como mãe, como membro de uma família, a minha esposa, ao meu filho, aos meus familiares de um modo geral olharem para mim, eles conseguem perceber essas características como sendo distintivas, como sendo importantes? Jó era um homem íntegro, ou seja, um homem inculpável. Ele era um homem maduro, não era alguém que não pecava. Mas ele era alguém, como Jesus Cristo disse em Mateus 5,48, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. E perfeição aqui no que Cristo diz não envolve impecabilidade, mas justamente essa questão de maturidade. Maturidade decorrente do relacionamento com Deus. Jó era um homem dessa estirpe. Jó era um homem reto, agia conforme o padrão divino. Ele era direito, era justo, era honesto em tudo o que fazia. Era um homem que não procurava trapacear, não. Ele mesmo afirma no capítulo 28, verso 28, que a vida dele era norteada pela sabedoria e o entendimento que provém de quem? De Deus. A Bíblia diz para mim e para você que Jó era um homem temente a Deus. E esse temor aqui eu e você sabemos que nada tem que ver com medo, mas com reverência, amor, lealdade e devoção ao Eterno. O sábio Salomão disse que o princípio da sabedoria é uma vida de temor e quem? De temor a Deus. Jó era um homem que tinha isso como característica. A Bíblia diz que ele se desviava do mal, ou seja, ele virava as costas e ele rejeitava tudo aquilo que era maligno. Mas será que Jó era um extraterrestre, alguém diferente de mim e de você? Não, Jó era um homem como eu e você, um ser humano como eu e você. Mas então o que é que fazia que Jó fosse tão distinto? Justamente aquilo que Jesus Cristo ensinou em São João 15:5. Eu sou a videira e vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Jó entendia, para que ele pudesse abençoar a sua família, ele precisava estar conectado e ligado àquele que é a fonte de toda a bênção, aquele que é a fonte da vida, Jesus Cristo. E era isso que fazia com que Jó tivesse essas características distintivas. Mas os versículos 2 e 3 falam um pouquinho para mim e para você das posses que Jó tinha. Verso 3 diz que Jó ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois. Pensando em uma sociedade agropecuária ou agropastoril, nós podemos entender aqui que a riqueza naquele tempo era estabelecida justamente pela quantidade de animais e pela quantidade de terra que uma pessoa tinha. Jó possuía animais que lhe propiciavam alimentação e vestuário, as ovelhas. Os camelos eram animais de transporte que o ajudavam nas suas transações comerciais distantes. E ele tinha animais de carga e de trabalho, que eram os seus bois. Quando nós lemos Jó 1,14, automaticamente nós entendemos que Jó não era um nômade que vivia vagueando pela terra. Mas diz que ele estava, quando ele perde os filhos, naquele momento, quando ele perde as suas riquezas também, a terra estava sendo trabalhada, estava sendo cultivada. Mas a maior riqueza que Jó tinha não era os bens que ele tinha adquirido. E eu fico me perguntando, qual é a maior riqueza que eu tenho? Qual é a maior riqueza que você tem? Será que colocamos como maior riqueza os nossos títulos, os nossos bens, as nossas conquistas? Para Jó esse não era o maior bem. Mas o maior bem que Jó tinha era a sua família. O texto no versículo 2 diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E o versículo 4 diz para mim e para você como é que esses filhos viviam. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem. Deixa eu fazer uma pergunta para você.
Você costuma frequentar e ir na casa de alguém que você não gosta, sim ou não? Por gentileza, me ajudem, sim ou não? Não. Se os filhos iam às casas uns dos outros, naturalmente é porque eles se gostavam e se amavam. E nós não podemos nos iludir e partir do pressuposto de que isso é uma realidade na humanidade, porque infelizmente nós vemos família entre família, um muitas vezes se levantando contra o outro. E a própria Bíblia apresenta histórias assim para mim e para você. Embora nós entendamos que esse deve ser o ideal, as suas famílias, os seus irmãos, os seus filhos, pais e filhos se amarem, nós sabemos que infelizmente, por conta do pecado, isso não é realidade. Mas os filhos de Jó se gostavam e se amavam, porque eles se reuniam uns com os outros. O versículo 4 nos faz entender que eram pessoas que festejavam, eram pessoas prósperas, eram pessoas que tinham saúde. E pastor, o que será que eles celebravam? O texto não fala para mim e para você claramente. Mas os teólogos entendem que provavelmente eles se reunissem de tempos em tempos na casa de cada um dos filhos dos homens para celebrarem, quem sabe, aniversários de casamento. Ou então, o aniversário de cada um deles. O texto diz que eles convidavam as suas irmãs também. Isso nos faz conjecturar que provavelmente havia uma grande reunião. Os esposos, os filhos com as suas esposas, as irmãs se fossem casadas com os seus maridos, e quem sabe ali com os filhos. A família de Jó era uma família que vivia unida. E infelizmente, a desunião é um problema que tem assolado e afligido as famílias do mundo. Olha o que diz essa citação do livro O Lar Adventista. A causa da divisão e discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo. Aproximar-se de Cristo é aproximar-se uns dos outros. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a disciplina, o trato habilidoso, sobre-humano esforço para vencer dificuldades, embora haja muito disto a ser feito, mas a união com Cristo. Se eu e você queremos ter uma família unida e vivermos em união, nós não podemos nos esquecer que há necessidade de que nós vivamos unidos e apegados a Cristo. Jó não só educou os seus filhos e os orientou a viverem dessa forma, mas o versículo 5 mostra para mim e para você que Jó fazia algo muito especial. Quando terminava aquele ciclo de comemorações, o versículo 1 diz: decorrido o turno de dia dos seus banquetes, Jó chamava cada um dos seus filhos, pedia que eles se reunissem com ele, e Jó então o santificava. E a expressão santificar aqui não envolve algo místico, como que se Jó pegasse um objeto mágico, um cajado, uma varinha ou um pano e abençoasse a vida dos seus filhos, não. Santificar aqui era justamente consagrar o seu filho, separá-lo, dedicá-lo a Deus para um propósito especial. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, que eu e você fomos feitos para manifestar a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, tudo que fazemos deve ser para glorificar quem? A Deus. Jó tinha por objetivo e desejo de que tudo aquilo que os seus filhos empreendessem a fazer levasse honra e glória ao nome de Deus. O texto continua dizendo que Jó se levantava de madrugada e ele oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque ele dizia: talvez os meus filhos tenham blasfemado no seu coração, no seu pensamento, na sua mente. Talvez eles estejam virando as costas para Deus. E eu fico pensando, será que eu não tenho virado as costas para Deus? E se eu viro as costas para Deus e vou cobrar que meu filho não vire? Talvez ele esteja agindo pelo exemplo. Jó tinha essa preocupação. E quando nós lemos a expressão talvez, é porque provavelmente, aparentemente, através do comportamento, das atitudes, Jó não via nada errado na vida, nas ações dos seus filhos.
Mas ele pensava consigo, talvez a mente deles esteja sendo levada para um outro tipo de coisa. A adoração a outros deuses, esteja imaginando ou pensando em fazer algo que contraria aquilo que eu ensinei e o que Deus pede. É por isso que Jó estava preocupado com a mentalidade deles. E Jó então intercedia e orava por eles. Eu e você precisamos mais do que nunca orar por nossas famílias. Aqueles que têm filhos devem orar pelos seus filhos. Para que isso, quem sabe, possa ficar um pouco mais claro para mim e para você. Eu quero mostrar 3 itens que nós aprendemos com aquilo que Jó fez pelos seus filhos. Nós podemos perceber que ao educar e orientar, interceder e orar pelos seus filhos, Jó estava preocupado com a instrução e também que tem que ver com o discipulado. Lembra-se de Deuteronômio 6:7? Há um único Deus e verdadeiro. Ele diz, esse Deus que você conhece, aquilo que está no teu coração, que você sabe dele, é isso que você vai ensinar para o seu filho. Você não vai ensinar algo que você não conhece ou não pratica. Você vai ensinar aquilo que está no seu coração. Você vai instruir a Deus mediante o conhecimento que você tem dele. Não só cognitivo, mas prático. O discipulado, quando pensamos em Provérbios 22:6, não é ensina a criança o caminho que ela deve andar, mas é no caminho. Você, como mestre, o seu filho vai te seguir, ele vai imitar os seus exemplos, ele vai seguir aquilo que você faz, não somente aquilo que você fala. Ao estudarmos a história de Jó, nós percebemos que havia intervenção e disciplina. É mais fácil você corrigir e educar o seu filho se ele está perto de você ou se ele está longe. Naturalmente é se ele está perto. É mais fácil você conversar, disciplinar, corrigir e orientar o seu filho se ele mora ainda na sua casa ou se ele está fora. É claro que se ele mora ali ainda. A intervenção é algo que Deus faz comigo e com você. Lá em Apocalipse 3:19 ele diz, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Hebreus capítulo 12, verso 11, naturalmente diz que toda disciplina, no momento da aplicação, aquele que é disciplinado, ele muitas vezes se sente contrariado, ele fica nervoso, ele não gosta e não entende aquilo. Mas se ele a recebe, o resultado daquilo, diz a Bíblia, vai ter frutos de paz e justiça. Jó, além de instruir e discipular os seus filhos, intervir e disciplinar, ele também intercedia e mostrava que eles precisavam ser dependentes. A Bíblia diz para mim e para você em Tiago, orai uns pelos outros. Nós já vimos o que João 15:5 diz, que sem Jesus Cristo, sem Deus, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Perceba uma coisa. Dessas 3 responsabilidades que os pais têm com os filhos, a única delas que eles podem realizar, mesmo depois que os filhos saem de casa, seja para estudar em um outro país, seja porque casaram, é a da intercessão e também da questão de ensiná-los a dependência de Deus. Mesmo que os nossos filhos saiam de casa, nós temos a responsabilidade e o dever de continuar orando por eles. A pergunta que eu me faço e que compartilho com vocês: será que eu e você temos orado suficientemente pelos nossos filhos? Livro Orientação da Criança, no início diz, toda família deve construir o seu altar de oração, reconhecendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pais e mães, precisais buscar a Deus de manhã e à tarde no altar da família, para que possais aprender e ensinar aos vossos filhos sábia, eterna e amoravelmente. Dia após dia, eu e você precisamos orar e interceder pelos nossos filhos. De manhã e à tarde, eu e você precisamos ensiná-los a viver como homens e mulheres que são dependentes de Deus.
Mas pastor, pelo que eu devo e posso orar com os meus filhos? Eu e você podemos orar pela conversão dos nossos filhos. A Bíblia diz em João 3,5 que é preciso que nós nasçamos da água e do Espírito, tenhamos uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Paulo, em Romanos 12,2, diz que o nosso pensamento precisa ser transformado, para que assim nós desfrutemos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor, eu não tenho filho ainda, não tem problema. Você deve e pode orar todos os dias pela sua entrega e conversão contínua e total a Deus. Você pode orar pelo caráter daqueles que compõem a sua família, para que eu e você vivamos de acordo com o fruto do Espírito, conforme descrito em Gálatas capítulo 5. Nós podemos orar também pela conduta dos nossos filhos e da nossa família, para que vivamos de acordo com o que Paulo diz em Efésios 5:1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele reforça isso em 1 Coríntios 11:1. Devemos orar pela carreira do nosso filho, sim. Colossenses 3:23 diz que tudo aquilo que fazemos não devemos fazer como que para homens, mas fazer como que para Deus. Se o seu filho já é um profissional, ore pela carreira dele, para que ele seja bem-sucedido, para que ele dê sempre o melhor e testemunhe e glorifique a Deus. Ore pela carreira da sua esposa, do seu esposo. Ore também pelo seu casamento. A Bíblia diz, desfrute a tua vida com a tua mulher, com o teu esposo. Eclesiastes 9:9, o versículo 11, o final do texto diz, aproveite bem o tempo. Pastor, mas eu não sou casado, não sou casada ainda. Não se preocupe. A Bíblia diz para mim e para você, em Jeremias 29:11, que Deus tem os melhores planos para mim e para você. Jó procurou ensinar estas coisas para a sua família, para que a sua família fosse uma família abençoada por Deus. A família é um firme e sagrado organismo social, em que cada membro deve desempenhar a sua parte, um ajudando ao outro. A obra do lar deve mover-se suavemente, como as diferentes partes de uma maquinaria bem regulada. O dever de orar, interceder e zelar pela família não está única e exclusivamente nas mãos da mãe e do pai. Tampouco essa atribuição é dada aos filhos. Como é que eu posso olhar para minha filhinha de quase 3 anos de idade e esperar que ela me dê orientação e me ensine, embora naturalmente eu aprenda com ela e com meu filho? Mas quando eles crescem, vão se desenvolvendo. De acordo com esse texto, a orientação é de que nós, unidos, nos abençoemos uns aos outros. Eu não sei qual é o tipo de problema, luta e dificuldade que a sua família enfrenta. Eu sei quais são as lutas e dificuldades que a minha família enfrenta e de que pessoas com as quais eu lido e me relaciono pedem muitas vezes orientação ou única e exclusivamente pede que eu as ouça. Mas ao olharmos e contemplarmos a história de toda a humanidade até aqui, eu e você sabemos que o inimigo mais quer e luta para fazer é destruir a família. Pense um pouquinho. Qual foi a primeira instituição afetada com a entrada do pecado? A família. Pastor, isso é óbvio, isso é simples. Eu não preciso estudar 4 anos de teologia, quem sabe fazer um mestrado ou um doutorado em teologia para saber disso. Sim, queridos, é simples e óbvio. Mas são as obviedades e as simplicidades da vida que muitas vezes me afastam e te afastam de Deus. Levam a minha família para longe de Deus e, infelizmente, podem levar também a sua família para longe de Deus. O convite de Deus para mim e para você nessa manhã é de que nós, seguindo a orientação de Lamentações 2:19, nos levantemos no meio da noite e clamemos, derramemos o nosso coração diante do Senhor. E que levantando as mãos em oração, nós supliquemos pelos nossos filhos. Supliquemos e oremos e peçamos a Deus a bênção por nossas famílias. Muitas vezes a igreja
no mundo. Fica procurando estratégias e formas de evangelizar, de fazer com que o evangelho, a palavra de Deus, seja conhecida em todo o mundo. Mas talvez a forma mais eficaz de nós pregarmos o evangelho, apresentarmos para as pessoas o Deus em quem eu e você cremos, é se a minha e a sua família for uma família guiada e dirigida por Deus. Eu me lembro que nas férias, ouvindo um dos sermões dos nossos pastores, o pastor Igor reiterou em mais de um dos seus sermões que Deus nos colocou aonde colocou, para que nós sejamos uma influência, uma bênção, um representante, uma representação de Deus naquele local. O pastor Ricardo, na semana passada, bem disse: o que será que as pessoas olham quando vêm a mim e a sua família, na casa onde moramos, na rua onde moramos, no condomínio onde moramos? Qual será o testemunho que tem sido dado? O que as pessoas olham e pensam da minha família? Será que o testemunho é de que aquela família é uma família que teme a Deus, que procura seguir as orientações de Deus? Não é uma família perfeita, porque perfeição neste mundo de pecado, queridos, jamais existirá. Mas o que Deus quer da minha e da sua família é que ela seja uma família que esteja ligada à videira, conectada a Ele. Faça de Cristo e da palavra dEle o centro da sua vida, o centro da vida da sua família, porque esta é a única maneira e forma de nos mantermos firmes até que Jesus Cristo volte. Eu e você servimos a um Deus que é bondoso. E a bondade desse Deus, ela tem se manifestado constantemente a mim e a você. A todo instante e a todo momento. E o convite de Deus para mim e para você nessa manhã é que eu e você possamos desfrutar da manifestação da bondade de Deus na nossa vida como indivíduos, mas também na vida da nossa família nesta manhã. A nossa banda, o nosso ministério de louvor, eles cantarão justamente a respeito disso nesse momento. E o meu sincero desejo é que ao eu e você pensarmos no que estamos cantando, nós possamos não só louvá-lo por esta bondade, mas pedir que essa bondade nos transforme a cada instante e a cada momento, a nós e a nossa família. Que Deus nos abençoe. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta.
és meu Pai e meu amigo és. Eu vivo sim na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão Maravilhoso Deus e Pai, a nossa oração e o nosso pedido é nesta manhã, é que a Tua bondade nos alcance como indivíduos, mas que ela também alcance as nossas famílias, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua salvação e a provisão continue se manifestando na vida de nossas famílias, para que assim como Jó fez ao criar e orientar os seus filhos, possamos ter uma família guiada e dirigida por Ti. Nós não nos esqueçamos dia após dia de orarmos por nossa família, colocarmos a nossa família em Tuas mãos, para que o Senhor não só cuide de nós, mas nos dirija. Que a Tua bênção, a Tua paz permaneça conosco, é o que rogamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente. Uma comunidade que procura viver uma experiência real e transformadora com Deus.